Paz do Senhor, plenitude. Amém? Irmãos, que versículo poderoso esse que a gente acabou de ler nessa manhã. Quando a gente recebe essa afirmação de que Deus não nos deu um espírito de covardia. E uma das principais características do covarde é que ele se esconde, não é verdade? Mas aqui eu acredito que tem homens e mulheres dispostos e disponíveis para aquilo que o Senhor quer para a igreja nesse tempo. Amém? Então eu queria fazer um ato profético aqui comigo e com você nessa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. Nós estaremos entoando os louvores ao nome do Senhor. Mas eu queria que você deixasse de lado as características de um covarde. Porque o Espírito Santo do Senhor não nos deu esse espírito de covardia, mas um espírito de moderação e equilíbrio, amém? E quando a gente vem até a casa do Senhor adorar o santo nome dele, a gente precisa entender que em determinado momento nós teremos aquela visão que João teve e ele descreve lá no livro de Apocalipse. Ele fala que ele viu o trono do Senhor e ele estava assentado e ao lado dele estava o Cordeiro, amém? E quando a gente entende que nós não somos covardes, a gente precisa entender que nós precisamos estar disponíveis ao agir dele na igreja para aquilo que ele quer para a humanidade nesse tempo, amém? Em Mateus ele disse que debaixo da afirmação de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele ia estabelecer a força da igreja, ele ia estabelecer a minha força e ele ia estabelecer a tua força também, porque nós somos igreja, amém? E diante desse agir, desse mover, as portas do inferno não ficariam de pé, não ficariam prostradas de uma forma que o mundo tivesse autonomia para determinar as coisas, porque a igreja teria todo o poder no céu e na terra. Então eu queria que você se posicionasse nesse momento. Mas de que forma, Alexandre? Eu não sei se você vai levantar a sua mão, eu não sei se você vai dar um passo à frente, eu não sei se você vai prostrar o seu coração, porque aquilo que o Senhor quer fazer na igreja depende de uma postura e de um posicionamento seu. Pode ser que você não esteja de uma forma plena obedecendo ao que Deus quer para você, mas entenda, o que Ele quer para a humanidade, Ele vai fazer através da igreja, e aquilo que a igreja vai fazer vai depender do seu posicionamento, amém? Vamos adorar o Senhor com a certeza de que Ele quer de nós é obediência e adoração, amém? Vamos adorar o Senhor? A Bíblia traz vários exemplos de homens e mulheres que não desistiram, que não se prostraram, e por não desistir, por não se prostrar, por não se acovardar, resistiram firmes. Que essa seja a sua característica também, obediência e adoração ao nome do Senhor. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, e o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. A gente como igreja se posiciona. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é
esse possa ser o meu e o seu desejo. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. Diga pra ele que você não vai dividir. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Tem promessa para aqueles que obedecem, tem promessa para aqueles que permanecem fiel diante do Senhor. Que essa promessa seja estendida sobre a igreja, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e que nós possamos habitar continuamente nos atos do Senhor, debaixo da sua poderosa mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa, você está protegido por todos os lados. Basta ser fiel, que Ele moderará o céu ao nosso favor. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é vivo só pra ti, não abro mão do céu. Cante, não vamos dividir. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. A quem temos adorado, a quem temos prostrado nosso coração. João adorou àquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro, e nos deu bons exemplos de como nós devemos fazer, de como nós devemos adorar. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Honra, glória, força e poder. Diga! Honra, glória, força. Essa é a força da igreja. Honra, glória, força e poder. Honra. Nada é mais poderoso do que a força da igreja quando adora junto. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força
irresistível. Ele é o meu amigo, ele é o meu amado. E ele avança, rua por rua, casa por casa, sala por sala, alma por alma. E o leão no tempo certo irá se levantar a nosso favor, irá nos manter de pé, irá manter as nossas mentes e corações prostrados diante de tudo que acontece do lado de fora. Rua por rua, casa por casa, sala por sala, alma por alma. Coração por coração, alma ungido do Rua por rua, casa por casa, sala por sala, alma por alma. coração por coração. Ao rugido do leão. Quantos acreditam que o leão irá se levantar a nosso favor? Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aqui não tem covarde não. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Diga! Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da Quantos acreditam nessa verdade? de Jesus. Diga que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça. Nós temos essa certeza que ele se levantará a nosso favor e que ele virá para nos buscar. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, celebre, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, leão, diga, ele virá, e ele virá, e ele virá. Nós temos essa certeza. Leão da tribo de Judá. Amém. Quantos estão ansiosos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem vai morar no céu, dá glória a Deus. Aleluia. Estamos à espera do Senhor, nosso Deus. Aleluia.